Olá. Bem, chegamos ao fim dessa jornada, né? Uma caminhada que foi intensa e acho que para muita gente bem transformadora. Com certeza. Esta é a nossa conversa final aqui sobre a série baseada no devocional Quando o Céu se Move, do pastor Alto Melo. Isso mesmo. E olha, antes de tudo eu queria, em nome do autor mesmo, deixar um agradecimento assim enorme para cada pessoa que mergulhou de verdade nessas 7 semanas. Sim, que dedicou tempo, né? Exato. Que leu, que orou, que tentou colocar em prática o que estava ali proposto. Foi uma jornada e tanto. Foi mesmo. E hoje, então, a nossa ideia é essa. Olhar um pouco para trás, sabe? Conectar os pontos, tentar solidificar o que a gente aprendeu e refletir um pouco sobre o impacto disso tudo. Olha, eu acho isso fundamental. Depois de um processo assim, é muito importante parar para processar mesmo, integrar o aprendizado. Sim, E o interessante dessa proposta foi justamente a estrutura, né? 7 semanas, cada uma guiada ali por mensagens dos profetas menores. aqueles livros lá no finalzinho do Antigo Testamento. Isso, que às vezes a gente passa batido, mas que tem mensagens, nossa, poderosíssimas sobre justiça, arrependimento, a esperança que Deus dá. Verdade. E o devocional usou essa base, né, para explorar temas que são vitais para a fé cristã, mas de um jeito muito prático, muito pé no chão. E a ideia central é muito forte, né? Aquela coisa de que Deus não está longe, Ele age, ele intervém na nossa história quando encontra fé, oração, obediência. Uhum. E que esse mover do céu, como o título diz, não é coisa só dos tempos bíblicos. Acontece hoje, sabe? Mesmo no meio das nossas crises, dos nossos problemas. Exatamente. Acho que essa é a fé que o material quis despertar, sabe? E olhar para a jornada completa agora ajuda a gente a entender como uma coisa foi levando a outra, como tudo se conecta. Então vamos fazer isso. Olhando para trás agora, a sensação que me dá é de uma construção mesmo, sabe? Progressiva. Começou com a base de tudo, que é a confiança na provisão de Deus, né? Mesmo nos tempos difíceis. Isso, a semana 1. A semana 1, com Ageu 2, falando: minha é a prata, meu é o ouro. Foi um chamado bem direto para confiar naquele que é o dono de tudo, né? Mesmo quando o cenário em volta é de escassez total. E isso mexe com a gente, né? Porque a nossa tendência natural é querer confiar no nosso controle, no que a gente vê. Totalmente. E aí essa confiança inicial parece que abre a porta para o passo seguinte, que foi o tema da semana 2, a restauração dos anos perdidos. Inspirada em Joel 2:25. Relacionamentos que parecem que não têm mais volta. Uhum. A mensagem ali foi crer que Deus pode restituir, pode dar um novo significado até para as perdas. Não é tipo apagar o passado, Não, de forma alguma. é redimir, né? Transformar o significado daquilo. Isso, perfeito, faz muito sentido a sequência. E aí chega a semana 3 com Abacuque 3. Para mim essa foi uma das mais desafiadoras. Encontrar força e proteção na crise. Ah, essa é forte. Muito. O profeta dizendo que mesmo que a figueira não dê flor, que não tenha fruto na videira, ele ainda assim é se alegrar no Senhor. É uma alegria que não depende do que está acontecendo fora. Uma alegria que vem de dentro da relação com Deus. Exatamente. E como manter isso quando tudo parece desmoronar? O devocional propôs buscar essa força na presença de Deus mesmo. E essa força interior é o que prepara a gente para lidar com as feridas, com os erros, que foram os temas que vieram depois. Semana 4, com Jonas. Perdão e segunda chance. A história de Jonas é um clássico disso, né? O cara erra feio, foge, Soje total. né? Mas Deus vai atrás, resgata e dá uma nova chance para ele. Isso fala muito com a gente, né? Com a nossa necessidade de receber o perdão de Deus e também de, sei lá, nos perdoarmos e recomeçarmos. Quantas vezes a gente fica preso na culpa, né? Achando que já era, que não tem mais jeito, que não merece recomeçar. É verdade. E esse olhar para dentro continuou, mas antes, na semana 5, teve um foco importante na justiça de Deus contra a injustiça, com Naum 1.7. O Senhor é bom, é fortaleza no dia da angústia. E conhece os que nele se refugiam. Num mundo como o nosso, com tanta coisa errada, tanta maldade exposta, é muito fácil a gente desanimar ou então querer fazer justiça do nosso jeito. Sim, querer resolver na mão. E a proposta foi outra.
Foi confiar no caráter justo de Deus, saber que Ele é o nosso refúgio e que, no tempo certo dele, a justiça vai prevalecer. Isso exige uma paciência, uma fé. Muita fé. E essa confiança na justiça de Deus acaba nos liberando para focar na nossa própria transformação, né? Por isso a semana 6 foi tão chave. Cura interior e recomeço, com Miqueias 7. Aquele texto que fala de Deus que perdoa a iniquidade, que esquece a transgressão. Lança no fundo do mar, né? Receber essa cura das feridas do passado, das mágoas, das decepções, nossa, é fundamental para viver um futuro mais livre. Com certeza. Senão a gente fica repetindo o padrão, carregando peso que não é nosso. É verdade. E tudo isso culminou na semana 7 com a vida no Espírito, baseada lá em Zacarias 4:6. Não por força nem por violência, mas pelo meu Espírito. Diz o Senhor dos Exércitos. Exato. Depois de olhar para a provisão, restauração, força na crise, perdão, justiça, cura, a conclusão meio que inevitável é: nada disso se sustenta só no nosso braço, no nosso esforço. Não mesmo. Precisa viver na dependência do Espírito Santo. É Ele que capacita, que guia, que produz o fruto que realmente permanece. Se a gente conecta isso tudo, percebe que tem uma linha condutora muito clara, né? O devocional pegou essas verdades tão profundas lá dos profetas menores, a santidade de Deus, as consequências do pecado, o chamado constante ao arrependimento sincero e a esperança firme na restauração que só Deus pode dar. E tornou isso acessível, aplicável para o dia a dia. Aquela frase da apresentação do material, quando o céu se move e a terra é transformada, acho que resume bem a intenção. Sim, de não se conformar, né? Exato. De não se conformar com o normal, mas crer que a intervenção de Deus pode mudar realidades concretas, hoje. E o legal é que não ficou só na teoria, né? Cada semana tinha um convite para agir, orar especificamente por algo, jejuar, consagrar o trabalho para Deus, dar passos práticos e perdão. Buscar depender do Espírito de forma ativa. Isso. Eram tentativas claras de alinhar a vida prática com essa fé que estava sendo, digamos, alimentada. Imagino que para muita gente esses passos práticos foram o teste real, sabe? Onde a fé foi exercitada de verdade. Exatamente. Os objetivos eram esses. Não só despertar a fé para milagres, e aí pode ser qualquer coisa. Uma cura, uma provisão que ninguém esperava, uma reconciliação na família, mas também ensinar os princípios bíblicos que sustentam essa fé e, claro, oferecer um caminho prático para alinhar a vida com a vontade de Deus. E isso, claro, levanta uma questão importante para quem passou por essa jornada. Onde que essa experiência tocou mais fundo? Foi na área financeira? Foi na restauração de relacionamentos? Na cura emocional? Na forma de encarar as crises? Boas perguntas. Como é que ficou a oração? Será que ficou mais ousada, mais específica? Menos genérica? São ótimas perguntas para a gente refletir mesmo. Falando em refletir, o próprio material incentiva isso, né? Tem uma sugestão lá para quem participou da campanha, quem leu o devocional. Sim, de tirar um tempo para pensar. É para pensar. Ok, o que Deus fez na minha vida nessas semanas? Porque às vezes as mudanças são sutis, né? Outras vezes são bem marcantes. Mas reconhecer o que aconteceu é muito importante. E não só reconhecer para si, mas compartilhar. O devocional até traz um pequeno roteiro de testemunho, uma sugestão bem simples de como contar a própria história. Como era antes, né? Isso, como era antes, o que aconteceu durante a campanha, como está agora e, principalmente, como Deus agiu nisso tudo. A ideia não é fazer um discurso longo, nada disso. É compartilhar de um jeito simples, direto, a transformação, dando glória a Deus por isso. E essa partilha tem um poder que multiplica, né? Quando alguém ouve um testemunho real de uma pessoa comum que viveu algo com Deus, isso fortalece demais a fé de quem está ouvindo. Com certeza. E também solidifica a experiência de quem está contando. É quase como selar aquilo, sabe? Sim. Além de ser uma forma clara de gratidão, de reconhecer publicamente, olha, Deus fez isso aqui na minha vida. Então fica esse convite mesmo, pense na sua história dessas 7 semanas e considere compartilhar com alguém. Exato. E olha, para quem talvez não tenha conseguido fazer a campanha completa ou está ouvindo a gente agora sobre o devocional,
e ficou curioso, ainda tem como se conectar com esse conteúdo. Ah, que bom. Como? Todas as pregações que acompanharam cada semana da campanha, elas estão disponíveis lá no canal do YouTube do pastor Elton Mello. É só procurar por youtube.com/Elton Mello. Que legal. Então dá para assistir, para revisitar. Isso é um recurso muito valioso para aprofundar ou mesmo para conhecer os temas que foram abordados, né? Ótimo saber disso. Tem mais uma coisa que eu acho bem interessante. Se alguém que está ouvindo a gente frequenta outra igreja e de repente pensou, puxa, isso seria tão legal fazê-la na minha comunidade, Sim. existe essa possibilidade. O pastor Elton Mello, ele disponibiliza gratuitamente o material completo, não é só o devocional não, é também um manual com orientações para realizar a campanha de 7 semanas para outras igrejas evangélicas que tiverem interesse. Nossa, isso é incrível. Que generosidade. Isso pode abençoar muitas outras comunidades de fé, né? Demais. E para as igrejas que se interessarem, como é que faz para ter acesso a esse material? Boa pergunta. O caminho é entrar em contato direto com o autor, o pastor Elton Mello. Os contatos dele geralmente estão nos sites tipo www.eltonmello.com ou naquela página específica da campanha www.alcancevitoria.com/mov. Entendi. É só procurar por esses endereços ou pelo nome do pastor na internet que as informações de contato devem aparecer. É uma oportunidade bem legal de levar essa jornada para mais gente. Fantástico. E só para reforçar a seriedade, o cuidado com que esse material foi feito, vale a pena dar uma olhada, mesmo que rápida, na bibliografia que está lá no final do devocional. Sim, a base teológica. Exato. Tem nomes ali como Charles Feinberg, Hernandes Dias Lopes, Warren Wiersbe. São teólogos, comentaristas bíblicos bem reconhecidos. Isso mostra que não foi algo feito, sabe, de improviso. Não, de jeito nenhum. Foi fruto de estudo, de pesquisa, de dedicação para oferecer um conteúdo bíblico que fosse sólido, confiável. Com certeza, esse embasamento é importante, dá ainda mais peso para a mensagem. E essa mensagem, se a gente for resumir como a conclusão do próprio devocional faz, é um lembrete muito poderoso do caráter de Deus e do que Ele faz por nós. Sim. Ele é o Deus que supre as nossas necessidades, que restaure o que foi perdido, que nos sustenta firme nas dificuldades, que oferece perdão sem limites, que age com justiça perfeita, que traz cura para as nossas feridas mais profundas e que nos chama, no fim das contas, a viver uma vida cheia do seu espírito. Uau! Olhando assim, é um panorama completo da ação de Deus na vida de quem se abre para Ele, né? Totalmente. E a ideia, eu acho, é que essa campanha não seja só um evento isolado, sabe? Que acaba e pronto, vida que segue. Que não seja um ponto final. Exato, mas que seja um impulso, talvez o começo de um novo jeito de viver, mais consciente da presença e do poder de Deus no dia a dia, numa dependência que continua, que se renova. Perfeito. Bom, a gente está caminhando para o final da nossa conversa aqui e, mais uma vez, em nome do autor, do pastor Elton Mello, e também fazendo eco das palavras finais lá do devocional, a gente quer deixar um agradecimento assim muito sincero, de coração mesmo, a cada pessoa que perseverou nessa jornada. Sim, a todos que separaram tempo. Que se dedicaram à leitura diária, às orações, que se envolveram nas atividades que foram propostas semana a semana. Não foi fácil para todo mundo, a gente sabe, mas houve perseverança. Sim, um agradecimento muito sincero por essa busca, por essa disposição em abrir a vida para que Deus pudesse agir, para que o Espírito Santo tivesse liberdade para se mover. Cada esforço, cada oração, cada passo de fé, nada disso foi em vão. De forma alguma. E o desejo final, também inspirado lá na conclusão do material, é que essa experiência não se perca, sabe? Na correria da vida, nas demandas do dia a dia. Que não vire só uma boa lembrança. Exato. Que as sementes que foram plantadas nessas 7 semanas, que elas continuem a crescer. Que cada um possa permanecer firme na fé, crescendo no conhecimento de Deus, na graça dele, e experimentando no cotidiano que aquela frase central é uma realidade viva. Quando o céu se move, o impossível se torna possível. Amém. Que fique essa certeza no coração de cada um. Nós somos parte de algo maior, parte do que Deus está fazendo no mundo hoje. E talvez a pergunta que fica para cada um levar para casa, né, para refletir, daqui para frente seja:
Como eu posso continuar cultivando essa abertura para o mover do céu na minha vida diária? Mesmo agora que a campanha acabou. O que eu preciso ajustar ou manter para que essa conexão com Deus continue assim, viva e transformadora? Excelente. Uma ótima reflexão para a gente levar adiante. Com isso, então, a gente encerra esta análise e também esta série. Muito obrigado pela companhia de todos.